Olá pessoal, bem-vindos ao Paleo Nerd e hoje a gente vai falar de tempo e temporalidade. O tempo engatinha do jeito que eu sempre quis, se não for devagar. Olá pessoal, meu nome é Denis, sejam bem-vindos, aqui é o Paleo Nerd e hoje a gente vai falar do que é um assunto que está bem ligado à história, que é a questão do tempo. O tempo é uma invenção humana, a gente costuma naturalizar muito essa ideia dos dias, as horas, os anos, mas o fato é que a forma como contamos o tempo ela é construída por nós mesmos e ela varia de período e de sociedade para sociedade, tá legal? E o fato é que o que define o tempo seria uma união entre o contínuo e o espaço, isso daí do ponto de vista da física quântica. O que isso quer dizer? Quer dizer que tempo e espaço são coisas que não podem ser separadas e que fazem parte da nossa realidade. Segundo Aristóteles, um filósofo grego lá de trás, do período antes de Cristo, ele vai entender o tempo como a medida do movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida em que movimento eu avanço no tempo. Olha que viagem, né? E dessa maneira, entendendo a partir desse ponto, a gente pode parar e perceber que a gente tem duas formas de tempo. Uma vez que a gente percebe que o tempo é uma invenção humana e que ele está diretamente vinculado ao espaço onde a gente vive, a gente passa a entender o tempo como dividido em tempo cronológico, que é um tempo regular, é um tempo contínuo, é o tempo do relógio, que ele vai passando inexoravelmente, ele não para. Mas a gente tem também um outro tempo, que é o tempo histórico. Esse não é regular, esse não é contínuo, e ele está diretamente vinculado às ações humanas, tendo então diferentes durações. Aí que tá a coisa louca, né, mano? Você pode ver que aí a gente entra na questão, por exemplo, da formação dos calendários. Você tem o calendário egípcio, ele apesar de muito próximo do nosso, ele tem uma forma de marcar o tempo que é diferente. O mais claro dessa divisão fica principalmente quando a gente pega a questão de calendários baseados em tempos religiosos, que são histórias seguidas por grupos diferentes. Então o calendário muçulmano, em primeiro lugar, é um calendário lunar. E para ele, o primeiro dia do calendário muçulmano é o que no nosso ano seria 632, se não me engano, que é o ano da Hégira, quando Maomé ele sai da Meca para fundar uma cidade. Você tem também o tempo cristão, que é um tempo linear. E aí a gente já cai em mais uma questão, de que além do tempo poder se dividir em um tempo cronológico e um tempo histórico, esse tempo histórico, por sua vez, ele pode ser cíclico ou linear. Cíclico quer dizer o quê? É um tempo que ele não tem começo e todo fim, para falar a verdade, é o começo desse tempo. Estou viajando demais? Não, para pensar. Você pegar o calendário dos astecas, dos maias, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma percepção de temporalidade cíclica lá, onde eles acreditavam que quando o calendário ele terminava, automaticamente aquele era o início de um novo tempo. Então tudo se desfazia para dar início a uma nova criação. Isso é uma ideia de temporalidade cíclica, porque ela faz um ciclo, beleza? Agora, uma temporalidade linear, ela é influenciada diretamente pela religiosidade judaico-cristã, que foi introduzida pelo monoteísmo hebreu e é marcada por um início, um meio e um fim. E aí que está o negócio. É aí que a gente vai criar uma linha do tempo, que é a linha que a gente segue. Por a gente ter influência dessas religiões, a gente acaba tendo essa percepção de temporalidade linear em grande parte aqui no Ocidente. E é importante entender que na temporalidade linear a gente percebe o tempo como se ele se desenvolve inexoravelmente, ou seja, nada pode parar ele e ele vai sempre em direção a alguma coisa. Mas a gente entende o tempo como um tempo que tem esse início e ele vai continuando, tá legal? Por isso que a gente divide o nosso
período histórico antes e depois de Cristo. É a influência da religiosidade no nosso entendimento a respeito do tempo. Uma vez que a gente tem tudo isso, voltando, a gente tem a ideia do tempo como uma invenção humana, dotado de um contínuo e de um espaço, que pode se dividir em cronológico e histórico, e esse histórico, por sua vez, se divide em cíclico e linear. Aí a gente entra numa concepção de temporalidade. O que é isso? É o entendimento que nós temos sobre o tempo. E o ser humano, ele é o único ser consciente da sua própria identidade e da própria morte por consequência, o que nos faz refletir constantemente sobre a questão do tempo e de nos entender enquanto parte desse tempo. Aí isso é a temporalidade. A história, assim como a religião, ela é um mecanismo que a gente desenvolveu, o ser humano desenvolveu para lidar com a morte. E, por esse motivo, ela vai ter uma concepção de tempo, uma temporalidade. Tá legal? Sempre qual que é o objetivo do ser humano? É tentar superar, é tentar dar sentido a essa nossa morte. Então, é aí que entra ou num tempo baseado numa religião, ou mesmo na história, que a gente busca deixar para a posteridade os nossos registros. Tá legal? Eu sei, é uma coisa meio viajada, muito louca, mas é legal pensar sobre isso. Se você pegar, por exemplo, o Jacques Le Goff, que foi um historiador muito importante da contemporaneidade francês, ele dedica um capítulo inteiro a falar sobre a questão do tempo no seu livro, quando ele fala sobre história e memória. E você tem isso sempre como um ponto de base para reflexão a respeito dessa ciência, a respeito de quem somos, o que nos entendemos por humanos, tá legal? Portanto, vale a pena levar em consideração isso daí. Beleza, pessoal? Então fica aí uma informação rápida, prática, e assim você pode dar uma pensada a respeito. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima.